Diz assim a palavra do Eterno, Isaías 38, do verso 1 até o versículo de número 8. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto, justo aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Tem uma tradução que diz amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo relógio que já tinha andado ou adiantado. Diga amém. Pode tomar o seu assento em nome do Senhor. Aí está no telão o tema: a doença e a cura do rei Ezequias. Eu pus até uma foto minha orando, porque eu vou dar ênfase aqui sobre a oração e sobre o poder extraordinário que tem a oração. Talvez você está confrontando com alguns problemas e você não vê nenhuma possibilidade de saída. Mas a saída é orar. É fazer a oração que move o coração de Deus. E Deus vai enviar a resposta. Escute bem isso. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Você vai ver na Bíblia que capítulo 38 de Isaías e o segundo livro dos Reis, capítulo 20, narra esta doença e a cura do rei Ezequias. Os capítulos são semelhantes. E é interessante que tanto aqui como lá, você vai ver que o que antecedeu antes dessa doença foi uma conquista extraordinária. Eu falei aqui algumas semanas atrás sobre a vitória que Deus concedeu ao rei Ezequias sobre os assírios, o rei Senaqueribe. E eu dei ênfase como isto aconteceu. E às vezes você analisando lá aquele tema e aqui hoje, você vai ver que foi uma sequência. Após Deus dar a vitória para o rei Ezequias sobre Senaqueribe, porque 185 mil soldados de Senaqueribe foram mortos, Deus enviou apenas um anjo e os derrotou. E ele voltou lá para a Síria, lá para Nínive,
lá na casa do seu Deus, e os seus 2 filhos o mataram. Foi uma vitória, uma vitória grande, uma conquista gigantesca. Todavia, já na sequência, a Bíblia diz aqui, naqueles dias, meu Deus do céu, o homem acabou de conquistar agora uma grande vitória, agora já vem aqui, que impasse, meu irmão, naqueles dias. Que dias? Lê o contexto, que você vai ver aqui, a vitória que Deus concedeu ao rei Ezequias sobre os assírios. E naqueles dias, às vezes a gente não entende, né? Você está ainda comemorando a conquista, você está comemorando a vitória, e de repente vem um problema. Você diz, meu Deus, eu ainda estou no churrasco, eu ainda estou na comemoração, agora vem um impasse desse, e outra contra mim, para me ceifar, para ceifar a minha vida. Exatamente isso, meu irmão. Tem gente que não entende quando Deus permite o problema para a provação da nossa fé. É Deus fazendo um teste de fidelidade. Não tem aí um programa que tinha aí em alguns canais, teste de fidelidade? Sim ou não? Tinha? Não tinha? Teste. Tinha muito que não passava no teste. E muitas vezes, quando a Bíblia diz que Deus provou a Abraão, tem algumas traduções que diz Deus tentou a Abraão, quando pediu seu filho Isaque para ser imolado no Moriá. Não é que Deus tentou, porque a Bíblia diz, Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ali se fala de provação, Deus provando Abraão. Olha para cá, só para você entender que a Bíblia o chama de amigo. Já pensou? Deus provando o seu amigo Abraão? Você já entendeu o negócio? Amigo, poxa. É o único homem da Bíblia que Deus chamou de amigo. Aí você vê lá na frente Deus provando Davi. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Olha para cá, Deus não vai provar você, meu filho? Às vezes nós estamos muito longe dessa realidade. Deus não provou o justo Jó, um homem sincero, íntegro, temente a Deus, e que fazia isso aqui, se desviava do mal. Não vai provar eu e você? Tem crente que não entende. Pastor, eu ainda estou comemorando a vitória, e já chegou mais um problema, que esse parece que não tem solução. É um problema insolúvel. Olha para cá. Todo problema tem solução. E a solução pode não estar em você, mas a solução vem de Deus. Solução vem de Deus. A Bíblia diz, naqueles dias, Ezequias adoeceu. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha para cá, irmão. Se a enfermidade de Ezequias era mortal ou era para a morte, evidentemente que Ezequias ia morrer. Por quê? Porque a sua enfermidade era para a morte. Era uma enfermidade mortal. Mortal aí é fatal. Você vai morrer. Não tem escapatória, você vai morrer. O homem acabou de conquistar, de vencer os assírios, de desbaratar o rei Senaqueribe. Agora, ele estava confrontando com um problema pessoal, na sua saúde, na sua própria vida. A Bíblia diz que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E como se isto não bastasse, Deus envia a ele o profeta Isaías, com uma mensagem duríssima.
com uma mensagem assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já pensou? Ele adoece, a Bíblia diz que a enfermidade era mortal, era para a morte, e como se isto não bastasse, Deus vai lá e diz: Isaías, ele diz: sim, Senhor, eis-me aqui. Isaías, eu tenho uma mensagem para você entregar para mim. Senhor, para quem é? É para o rei Ezequias. Senhor, ele ainda está lá conquistando a vitória, Senhor. Ele está comemorando com a família, com os seus súditos. Ele está comemorando. Não, eu tenho uma mensagem para ele. Ah, Senhor, então deve ser uma mensagem maravilhosa. Diga para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmão, até para entregar uma mensagem dessa para alguém, não é fácil. É fácil? Fulano de tal, é o seguinte: tu vai morrer, rapaz. Agora, antes de você morrer, dá um jeitinho de ajustar a sua casa. Põe ordem lá a sua casa. Vê como é que está a esposa, os filhos. Porque você vai morrer e não vai viver. Foi esta mensagem que Deus diz ao profeta Isaías, filho de Amós, que era contemporâneo nesses dias do rei Ezequias. Tanto é que para conquistar a vitória lá, junto a Senaqueribe, a Bíblia diz que Ezequias, o rei, convidou Isaías e eles oraram juntos. E Deus deu livramento ao povo de Jerusalém, através da oração do rei Ezequias e do profeta Isaías. Mas agora, a realidade é outra. Deus dá uma mensagem de sentença para Isaías, dizendo: vai até ele e diga para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmão, porque Deus disse que Ezequias ia morrer? Que questionamento poderia ter entrado no coração dele, na cabeça dele? Não estou entendendo nada. Acabei de conquistar a vitória, mas olha, Deus disse que eu vou morrer. Eu vou morrer. E a mensagem foi dura: põe em ordem a tua casa. E às vezes eu fico pensando: como está a nossa casa? Aqui Deus não estava dizendo para o rei Ezequias: Ezequias, faz uma reforma lá na sua casa, faz umas pinturas lá, ajeita os móveis, porque de repente, se eu te levar subitamente, você vai deixar a esposa com tanto problema para resolver, tanta coisa para fazer em casa. Deus não estava tratando disso, para ele fazer uma reforma, colocar mais móveis, abastecer a despensa, deixar uma grana boa para a esposa, para a família. Deus não estava falando isso. Deus estava falando com o próprio rei Ezequias, que depois desta vitória, parece, tanto é que ele ensoberbeceu, que quando ele recebe lá a embaixada do rei da Babilônia, ele começa a fazer coisas tudo errada. Ele mostra os tesouros sagrados que não era lícito mostrar. Sabe, esse é o nosso problema. Tem gente que quando Deus começa a usar, tem gente que quando a gente, você vai ser um presbítero, você vai ser um evangelista, ou você vai ser uma missionária, tem gente que se exalta. E quanto mais você cresce para cima, vai ser a posição que de repente de lá de cima você vai despencar e você vai cair, e tem gente que cai e não se levanta mais. Cuidado, porque os lugares altos são delicados, escorregadios,
Não é para qualquer um a fama, não é para qualquer um que você, às vezes, tem gente que você consagra e a vida toda ele consegue permanecer humilde, ele não se exalta com cargo, sabe que eu nunca fui esse negócio, é pastor presidente, eu já fui tanta coisa em outro ministério aí, irmão, meu Deus do céu. Tem uma época que só falava em pastor Adão, nas reuniões de ensinamento, escola bíblica, convenções, pastor Adão para lá e para cá. Eu nunca me infrei por causa disso. Eu vou me encher, eu vou me exaltar. Não, eu sempre aprendi que Deus levanta do pó o pequeno, o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Que Deus eleva os humildes, mas que Deus abate os exaltados. Eu aprendi isso. Então aqui, Deus não estava apenas tratando com Ezequias, dizendo, olha, faz uma reforma na sua casa, dá uma ajustada lá na sua casa. Não, ordem aqui, Deus estava falando com ele pessoalmente. Você tem que ajustar a sua vida espiritual diante de mim. Você tem que fazer um ajuste na sua vida de integridade, de obediência, de submissão a mim. E aí eu pergunto, como é que está a sua vida com Deus, a sua casa? Está estruturada? Como é que estão os teus filhos? Eles te obedecem? Eles lhes são sujeitos? Como é que está a sua esposa? Porque tem algumas casas que o marido manda na esposa. Se ela empacar e dizer, não, nós vamos por esse caminho aqui, o marido vai ter que obedecer. Você sabia? É o Varela. E às vezes o Varunca, ela manda e ele nunca. Se for Varela, ainda manda ele, manda ela. A coisa fica meio dividida, mas é Varunca. Ela manda e ele nunca. É verdade. E aí a casa está em desordem. A casa está em desordem. E aí Deus não pode operar. Porque Deus não opera no meio da bagunça. Como é que está a sua casa? Aqui você é um santinho. É um santo. Lá fora ou lá na tua casa você é um satanás. Aqui você é um anjo de luz. Lá é o anjo do mal. Aqui você é uma coisa. Lá dentro da sua casa você é outra. Aí Deus está dizendo para você, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Deus estava tratando com o próprio rei Ezequias, para ele ter posicionamento, para ele tomar uma decisão na sua vida. Por quê? Porque senão ele morreria e a casa ficaria toda desajustada, toda desarrumada. E aí a ordem era, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí vem essa pergunta para mim, para você. Como é que está a nossa casa? Como é que estão os nossos filhos? Tem zelado pelos seus filhos? Tem orado por eles? Tem intercedido por eles, para eles melhorarem seus caminhos diante de Deus? Você tem educado seus filhos na sã doutrina da palavra de Deus? Porque a Bíblia diz, educa o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele, Provérbios 22:6. Isso é bíblico, é para você fazer. A Bíblia diz, criai os vossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. É Bíblia. Você vê lá em Timóteo, capítulo de número 3, versos 4 e 5, 1 Timóteo 3, versos 4 e 5. Põe no telão. Que governe bem. Está falando do homem, do varão. Que governe bem. Não é o marido que é governado pela esposa. Você vai falar, não, tem que ser assim, vamos fazer assim. Ele obedece, coitado. Sai fora até da direção de Deus. Perde até a chamada. Olha aí, que governe bem.
a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda modéstia. E olha o que vem pela frente, o verso seguinte, diz assim: porque se alguém não sabe, se alguém não consegue governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Você não consegue governar a sua própria casa? Quando Deus disse para ele colocar em ordem a sua casa, Deus estava tratando exatamente acerca disso. Você tem que colocar a sua vida em ordem. Você tem que melhorar o relacionamento com a esposa. Filho ele ainda não tinha. Mas você tem que melhorar a sua vida com Deus. E é interessante, irmão, que Ezequias, ao ouvir esta palavra dura da parte de Deus através do profeta Isaías, a Bíblia diz no verso 2: então virou Ezequias o rosto para a parede. Ele virou o rosto para a parede. Era um costume de um judeu verdadeiro sempre orar. Daniel fazia isso lá no capítulo 6 de Daniel, virar o rosto para a parede, ou abrir as janelas para a banda de Jerusalém, e eles sabiam o posicionamento, e eles oravam a Deus 3 vezes ao dia. Aqui veio uma mensagem de morte para o rei Ezequias. E o que me chama a atenção, que ele não questionou com Deus aqui e ficou raivoso. Ele foi orar. Claro que ele traz a lembrança dos seus caminhos perante o Senhor, mas ele em momento algum, ele questiona com Deus. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E aí eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Quem sabe, se depois dessa conquista que Ezequias, o rei, teve sobre Senaqueribe, ele diz: olha, Deus entrou com um livramento tão grande aí, que a minha última oração foi a que eu orei com o profeta Isaías lá, para Deus dar a vitória. E já fazia algum tempo que ele não orava. E aí Deus sabe, e Deus é especialista em trazer problema para mim, para você, para te levar para o joelho, para você aprender que as suas vitórias, as suas conquistas, dependem da sua vida de oração e de comunhão com Deus. Se você parar de orar, as vitórias cessarão. Elas vão diminuindo, daqui a pouco você estará só. Como está a sua vida de oração com Deus? Às vezes tem obreiro que não ora, há muito tempo não ora. Às vezes tem missionária que não ora, às vezes tem pregador, tem obreiros, tem pastores que não oram. Não dá para entender isso, irmão. Tem gente que quer pregar a palavra, mas você não vê a vida de oração dele com Deus. Não tem sucesso, não tem vitória. Como está a sua vida de oração? A Bíblia diz que ao receber a mensagem do profeta Isaías, ele virou o rosto para a parede e ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz aqui, verso 3, e disse: a Senhor. Ele traz a lembrança de Deus, embora Deus sabe todas as coisas, mas ele traz a lembrança: ah, Senhor, lembra-te. Olha as palavras que ele usa: lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Sabe por que ele faz essa oração? Porque
Ezequias tinha aqui 39 anos de idade. Quantos anos ele tinha? 39. E ele não tinha filho. E ele diz: meu Deus, eu vou morrer e não vou deixar ninguém para me substituir no trono. Eu vou morrer e eu não vou deixar nenhum herdeiro e nenhum substituto das minhas entranhas para assumir o meu reinado. Vai ter que escolher um outro. E isso ele trouxe na sua consciência. Ele disse: meu Deus, eu tenho 39 anos, morrer tudo bem, mas eu não vou deixar nenhum herdeiro, nenhum substituto para o trono. E aí ele faz esta oração: Senhor, eu tenho andado. E se você examinar a vida do rei Ezequias, você vai ver que ele está falando a verdade. Examina tanto lá no livro do 2 Reis, quando vem falando, já desde o começo do reinado, quando ele assumiu o reino. Sabe, ele é um homem justo, ele é um homem comprometido, fiel com Deus. Todavia, ele diz: meu Deus, eu estou indo agora. Tive uma grande conquista alguns dias atrás, mas agora fui possuído de uma enfermidade mortal e eu vou morrer sem deixar um substituto para o trono. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. E ele chora exatamente por esse motivo: eu estou indo sem deixar um herdeiro para assumir o meu trono. Isso pesou-lhe em seu coração. Todavia, irmão, Deus é aquele que nos assiste quando você ora a Deus, quando você busca a presença dEle. Deus está à escuta da sua oração. Deus não tem nenhum compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. Até porque a Bíblia diz lá em João capítulo 9, versículo 31, que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Mas está escrito aí: mas se alguém, olha a diferença, olha o divisor de água, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. E era exatamente a vida de Ezequias. Ele andava perante o Senhor, era um homem justo. Ele disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que tenho andado diante de ti, com sinceridade, com verdade. Eu tenho feito coisas aprazíveis diante dos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Eu sou, Senhor, coração meu é perfeito. Mas quem sabe nesses dias aqui, dias fatais, ele estava em falta com Deus. Por isso que veio a mensagem: põe em ordem a tua casa. E agora ele faz essa linda oração. E olha, irmão, a oração moveu o coração de Deus. Porque quando você abre no segundo livro, na segunda epístola de João, apóstolo do amor, no capítulo de número 4, e o versículo de número 31, vamos ver o que diz lá. Ora, nós sabemos, é aí mesmo, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, não colocou lá ainda, filho? 1 João, isso aí nós já lemos, vai lá. Nós não conseguiu encontrar? 1 João, 2 João, capítulo número 4, versos 13 e 14. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, tá? Desculpa aí que eu citei errado. Olha aí. E esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Jesus. No nosso Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aí vem a conclusão no verso 15. E se sabemos
Olha aí, a certeza é quando você ora contendo no coração esperança de certeza. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos ou alcançaremos as petições que lhe fizeram. Então, a sua vida de oração com Deus pode mudar a realidade da sua vida. Eu me lembro de Esdras capítulo 8, verso 23, quando Esdras estava diante de um problema seríssimo. Ele ficou com vergonha de pedir ao rei cavalos e cavaleiro. Ele estava fazendo um percurso e ele ficou envergonhado de pedir ao rei escotas de animais, de guerreiros, de homens. Ele diz: não, eu não vou pedir, eu vou confiar no Senhor. E aí ele diz: nós pois jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. Olha para cá, Deus se move com as tuas orações. Deus se move com as tuas orações. Quando você acredita no poder da oração, você dobra os seus joelhos, seja na igreja, seja em casa, seja lá no meio da mata. Você ora a Deus acreditando que Deus é poderoso suficientemente para mudar a realidade da sua vida. E Deus muda. E aí Ezequias orou desta forma, confiando no seu Deus. E a Bíblia diz que Deus se aplacou para com ele. Sabe por quê? Isaías, isso aqui, irmão, foi súbito, foi rápido. Isaías não tinha saído ainda dos portões do palácio da casa real. Ele não tinha saído ainda, quando novamente, subitamente, veio para ele a mensagem de Deus, e disse: Isaías, ele disse: sim, Senhor, estou aqui. Isaías, eu tenho uma mensagem para o meu servo Ezequias. Senhor, acabei de entregar a mensagem, estou saindo aqui os portões reais do Palácio do Rei, estou saindo para ir embora. Eu entreguei a mensagem lá, virei as costas e ele ficou lá. Aí Deus diz: não, eu tenho uma outra mensagem para o meu servo Ezequias. Bom, já pensou? Isso é coisa de questão de minutos. Isso não foi no dia seguinte, isso não foi na semana seguinte, foi alguns minutos ali. Ele só virou o rosto para a parede e ele orou alguns segundos ali, talvez alguns pequenos minutos, e Deus se aplacou para com ele e mudou a sentença de morte. Você já percebeu que alguém pode estar sentenciado de morte, mas se ele fizer a oração que move o coração de Deus, a oração que muda uma determinação de Deus, Deus pode tirar a morte e acrescentar a vida, porque Ele é o dono da vida. Isaías não tinha saído dos portões reais do Palácio do Rei. Quando vem a ele novamente, a Bíblia diz aqui, olha aí, verso de número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai a Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi, o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei os teus dias mais 15 anos. Você já pensou, irmão, o poder que tem a oração? Por isso Tiago estava certíssimo quando diz, capítulo 5, Tiago, verso 16, as últimas palavras, que a oração feita por um justo, não é dois, gente, não é 15, não é meia dúzia, não é 50 justos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Ezequias orou a Deus com sinceridade. Meu irmão, está diante de um problema, de uma crise, seja ela financeira, seja ela familiar, seja qual for o problema, se você orar com um coração sincero, verdadeiro, contrito, cheio de arrependimento, não vai ser difícil Deus ouvir a sua oração, mudar a sentença de morte e dar vitória em qualquer área da sua vida. Deus pode fazer isso. Mas tem crente que infelizmente ele está aí, ele está vendo, ele está sendo confrontado pelo problema, ele está enfrentando o problema, mas ele não faz uma oração. Ele reclama com um, ele reclama com outro, ele reclama lá no trabalho, ele reclama para o pastor, ele reclama para o vizinho que não é crente, mas ele não para 5 minutos para dobrar o joelho e fazer uma oração que move o coração de Deus. Infelizmente, tem crente assim. De repente você adentrou aqui, diz: meu Deus, Deus não muda a minha situação. Mas você nunca se posicionou. Olha aqui a posição do rei. Era rei. Ele diz: eu vou tentar. Ele poderia dizer: eu vou tentar pela medicina. Eu vou porque o rei assistia a ele um grupo de bons médicos. Ele tinha à sua disposição. Mas ele não correu atrás de nada disso. Ele não fez como o rei Asa. A Bíblia diz que veio uma enfermidade mortal sobre Asa, e na sua enfermidade ele não buscou o Senhor, buscou os médicos, e aí morreu. Tá? Quem não busca o Senhor morre. E aí ele morreu. Ele não foi procurar os médicos, ele buscou a Deus. Deus tirou a sentença de morte e Deus entrou com a sentença de vida. Ou seja, você está sentenciado a viver agora mais 15 anos. Opa, 39 com 15? Vou viver um pouco mais. Vou até deixar herdeiro para o trono. Sabe por quê? Porque depois que Deus o curou, no 3º ano, ele teve um filho chamado Manassés. E eu acho, e às vezes eu até entendo porque Deus mandou ele pôr em ordem a sua casa. Porque dentre as suas entranhas sairia um rei. E é interessante que tudo que Ezequias fez de bom, Manassés fez de errado e de mal. Sabe por quê? Que de repente ele esqueceu. Os filhos ficam em casa com a esposa, e tem marido que não instrui a esposa. Começa a ensinar esse filho, começa a falar com ele algumas verdades. Se tiver que bater, bate. Fale a Bíblia para ele, educa ele no caminho que deve andar, instrui o menino. Tem gente que não faz. E às vezes o maridão vai trabalhar e a esposa fica em casa e não instrui a criança. A criança não tem compromisso com Deus quando chega na igreja. Tem criança que vai crescendo assim, sem compromisso. Hoje eu louvo a Deus porque os meus filhos estão todos na igreja. Eu louvo a Deus porque eu era duro nessa parte da aplicação da Bíblia. Bíblia, vocês têm que aprender, vocês têm que obedecer, vocês têm que honrar a casa de Deus. Faça isso, meu irmão. Sabe por quê? Deus ouviu a oração de Ezequias. Pastor, ouviu? Ouviu. Eu vou te acrescentar mais 15 anos. Deus usa as suas orações para fazer um milagre. Vou recapitular. Deus usa as suas orações, não as suas reclamações. Deus usa as suas orações para realizar o milagre. Agora, se você não ora, irmão, é falência espiritual. Se você não ora pela sua família, se você não...
Todo dia eu oro pelos meus filhos. Todos os dias. Eu cito o nome de cada um. Eu sei aonde eles precisam melhorar. Eu sei aonde eles precisam. Sabe, todos os dias. Não tem um santo dia que eu não oro pela minha família e que eu não oro pela igreja. Não tem um dia que eu não oro por você. Você que está aqui. Não tem um dia. Oração é um dever. Lucas 18, verso 1, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever. Oração é dever. Orar sempre e nunca desfalecer. Paulo chegou e mais longe, ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. O negócio é sério. Então, Ezequias obteve a vitória porque ele orou. Entendeu? Ele orou. Você tem que orar pela sua família. Preste atenção. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. Olha para cá. Que tal nós dissermos: eu ganhei o mundo através da minha família? Vou recapitular. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua família, colocando-as na arca, salvou a sua família. Que tal eu e você, nós, ganharmos o mundo através da nossa família? Você não faz nada, meu irmão. Os filhos entram pelo caminho da desobediência, você não os corrige. Você não os confronta, você tem medo. Não tem problema o filho ficar de mal com o pai alguns dias, não. Não tem problema, não. O filho diz: hoje eu vou ficar em casa. Ele fica e você... A esposa bate o pé, não vou para a igreja. Você não tem força. Você é dominado. Como é que você está se preocupando, orando pela sua família? Irmão, seja... Se eu tenho minha família e eu dependo aquilo que eu aprendi, apliquei, mas a minha esposa também. Por que vocês veem aqui a gente não falta culto e não tem enfermidade? Só se eu cair duro aqui e morrer. Mas se eu estiver puxando uma perna, eu ainda vou sair de casa, eu vou vir para a igreja. Eu, a minha esposa, por quê? Isso é triunfo, isso é compromisso com Deus, isso é preocupação com a casa de Deus, com a família de Deus, com a nossa família. Eu finalizo. Deus ouviu a oração, ouviu. Deus disse aqui para ele, através do profeta, ele diz: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, porque já estava, lá na Síria já tinha um substituto do rei, Senaqueribe. Eu vou te livrar todas as vezes que eles vir contra você e contra essa cidade, eu vou defender. E vou te dar um sinal da parte do Senhor, que eu vou cumprir essa palavra que eu estou falando para você. Verso 7. Qual é o sinal? Eu farei que a sombra dos graus que passou o sol pelos graus do relógio de Acabe. Por quê? Quando você vê lá 2 Reis, capítulo de número 20, verso 9 ao 14, você vai ver que quando Isaías falou para ele da parte de Deus que iria ser curado, ele disse: Isaías, isso te será por sinal da parte do Senhor. O Senhor vai cumprir a palavra que diz. Olha, adiantar-se-á a sombra dos graus, ou voltará 10 graus atrás. Ezequias era um homem sábio. Ele diz: adiantar é fácil, porque a sombra ela vai declinando, tal. É fácil adiantar 10 graus no relógio de Acabe. Eu quero ver recuar. Ele é um homem sábio, experiente, de lindas experiências com Deus, sapiente. Ele diz: não vai querer. O que ele faz? Olha o verso 10, rapidamente, filho. 10. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus.
não aconteça isso. Você não vê essa palavra lá em Isaías, mas você vê aí. É fácil fazer. Agora voltar é mais difícil. Verso de número 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Em Isaías não está escrito essa parte, mas lá no segundo livro dos Reis está que Isaías então diz: o negócio agora é sério. Ele está pedindo coisa grande. Ele não quer que adianta, porque adianta é fácil. Ele quer que mexer no fuso horário. Vai ter que recuar pelo relógio de Acas. Olha, 10 graus. Aí o que Isaías faz? Ele ora ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que já declinava no relógio de Acas. Oh, irmão, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E como comprovação, quando Deus faz isso, recua o relógio, você vê o cântico no capítulo 38 de Isaías, do verso 9, são 12 versículos, até o versículo de número 21. Ele faz uma oração em forma de canto. Ele canta, começa a cantar. A alegria de Ezequias é tão grande que do verso de número 9 está escrito aí: cântico de Ezequias. Aí ele começa a cantar, salmodiar, ainda meio doente, tá? Ainda meio doente, mas começa, né? A profecia já veio que ele ia ser acrescentado os seus anos de vida, mas ele começa a se alegrar. E aí ele canta esse cântico, e no verso de número 21 vem a confirmação do milagre. E dissera Isaías: olha, tomem uma pasta de figos e ponha sobre, como emplasto sobre a chaga, e sarará. Você vê, o que me chamou a atenção, ele não cantou depois do milagre. Ele orou, Deus fez com que ele entendesse que o milagre estava certo, seguro. Aí ele canta, mesmo doente. Tem gente esperando cantar o hino da vitória. Aí é fácil, meu irmão. Deus já fez o milagre, aí você vai cantar. Deus já te curou, aí vai votar. Deus já fez isso, aí você vai voltar a dizimar, porque Deus fez. Eu quero ver a sua fidelidade de dizimar antes de Deus abrir a porta do emprego, antes de você só ter um pouquinho, você ter fidelidade e compromisso com Deus. Ele cantou aqui, e olha, se desse para mostrar o que ele falou, são palavras fortíssimas de um verdadeiro adorador. Do verso de número 9 até o verso de número 20, 12 versículos, ele cantando, tá? Tem gente que só, pastor, o senhor está aí no deserto, tal, mas logo o senhor vai chegar na terra prometida e cantar o hino da vitória. Aí é fácil, meu irmão. Cheguei na terra prometida, aí é fácil cantar o hino da vitória. Eu quero ver cantar antecipadamente. Ainda não recebeu a bênção, mas está confiante, está orando, está buscando o milagre, não está perdendo culto na igreja, não está ouvindo vozes por aí para te tirar do caminho, do lugar que Deus te colocou, para você perder a sua chamada. Nananina, não, você está ali cantando, salmodiando ao Senhor. E aí veio a resposta no verso de número 21. Olha, você vai tomar uma pasta de figos e vai pôr com emplasto sobre a doença, sobre a chaga, e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que vou subir na casa de Deus? Fica em pé. Deus está interessado em ouvir a sua voz. Eu não sei qual é o seu problema hoje aqui. Eu não sei. Eu não sei o que está confrontando você. E sabe que tem gente que aceita ser confrontado, não pela palavra, mas pelos problemas. E ele não reage. Irmão, olha para cá. É hora de você reagir. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles
que querem reagir diante do problema. Ainda que há uma sentença de morte, ainda que o médico falou, não tem mais solução, ainda que alguém disse para você, não tem trabalho em Mongaguá para você, ainda que alguém disse, desta situação você não escapa, eu quero ver aonde está o seu poder de superação, de reação. Nós vamos cantar um louvor. Saiam todos aqueles que acreditam no poder da oração e venham à frente. Sei que tem muita gente aqui. Venham à frente aqueles que puderem. Sai do teu lugar. Venham. Venham em nome de Jesus. Seu filho que não está bem, Valéria, está aí? Traz ele aqui à frente. Pega o óleo para a gente da unção. Vem cá, guerreiro Lamartino também. Vem cá, evangelista Carlos, vem cá. Esse jovem adolescente tem passado um mês aí com muitos problemas de saúde. Mas a Bíblia diz, Tiago 5:16, a partir do verso 14: está alguém entre vós triste? Ore. Se está alguém doente, cante louvores. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Está alguém triste, ora. Está alguém contente, cante os louvores, né? Está nos versículos anteriores. Está alguém doente, chame os pastores, presbíteros aí, são os oficiais da igreja. Chama os presbíteros oficiais e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé vai fazer o quê? Salvar o doente. Eu dei um exemplo clássico para vocês aqui de como orou Ezequias e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua oração. Venham mais aqui, gente. Não precisa ter distância da câmera, não. Pode vir aqui em frente. Pode vir. Eu não sei qual é o seu problema, mas nós vamos cantar e depois nós vamos, enquanto eles vão cantar, eu não sei o hino escolhido, medite nesse louvor, porque Deus pode até te curar antes da gente impor as mãos, e aí você começar a cantar o hino da vitória. Oh, aleluia. Escute. Creio no milagre. Eu estou sentindo cheiro de milagre nesta noite.